Olá, meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando o curso Rios Urbanos, Importância Ecológica, Ambiental e Social, dentro do Programa de Extensão Universitária 2020 da Universidade Federal da Paraíba. Hoje nós vamos para a nossa aula 2, Sistema Ecológico. Meu nome é Gilson Moura, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Sistemática e Ecologia do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. E vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail gmoura_jp@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 998 22 68 33. Bom, antes de entrarmos na aula de hoje, Sistema Ecológico, vamos relembrar o último slide da aula 1, quando eu deixei esta imagem para vocês tentarem identificar alguns elementos que compõem a imagem. Lembra que a gente discutiu na aula passada a questão da conexão, da conectividade dos elementos para formar o quê? Um sistema. Então os elementos se conectam entre si, formando um sistema. Não foi isso que nós vimos? E eu deixei essa imagem para que vocês identificassem quais os elementos que eventualmente vocês poderiam identificar nesta paisagem. Vamos lá, então, vendo estes elementos aqui. Alguns. Por exemplo, nós temos o Sol. Vamos considerar o Sol como um elemento que está aí na paisagem. Um outro que está aí na paisagem. Um outro elemento que aparece são as nuvens. Outro elemento que a gente pode identificar é o quê? As árvores. Mais um elemento, a água, representada aqui pelos rios, também pelo um lago, e aqui no final, embaixo da imagem, representando o ambiente marinho, o mar. Temos também essa cor verde representando as gramíneas, as plantas rasteiras, e não só as árvores que compõem essa imagem, né, dessa bacia. Um outro elemento que aparece aqui, representado por essa cor roxa, acredito que seja roxa, que está representando o solo. Veja quantos elementos nós identificamos nesta paisagem. E nós temos também a presença humana, quando você vê o quê? Uma residência construída exatamente na bacia. Além da residência, você tem uma área que está totalmente sem capim, sem gramínea e sem árvore. Uma área que pode ser usada para a criação de gado ou até para plantar, mas é uma área da frente da residência. Então, nós vimos todos esses elementos compondo esta paisagem. Então, visto isso, continue olhando para a paisagem e veja que tipo de conexões. Então, a gente pode ver, por exemplo, o Sol aquecendo a região. Imagine o Sol, os raios do Sol chegando nesta bacia. O que vai acontecer com os raios do Sol? Vai esquentar a bacia, vai fazer com que parte da água que se encontra na bacia para formar o quê? As nuvens. Olha a conexão maravilhosa aí. Essas nuvens, depois, elas vão o quê? Se precipitar através da chuva. Esta chuva vai o quê? Cair sobre o solo, sobre as árvores, e essa água que cai sobre o solo vai infiltrar e aí também vai alimentar os rios, os lagos que terminam chegando ao mar. Percebe toda essa conexão? As plantas precisam dessa água, vão absorver essa água. Então, isso é que tem que ter em mente, essa conexão formando esse sistema natural. E aí você tem a presença do ser humano, quando eu mostrei a casa. E o ser humano encontra-se morando na bacia, usando as frutas da região, usando as madeiras que ela precisa para a construção das suas casas, usando o solo, ou seja, contando também com o sistema. Se precisar, vai ao rio pescar, vai ao rio
tomar banho, ou vai ao mar tomar banho, vai ao mar pescar. O que eu quero então que vocês vejam nessa paisagem é essa interação que eu pedi para que vocês tentassem descrever no final da aula passada. Ok, pessoal? Então, visto isso, vamos agora entender uma outra coisa que é fundamental. Como é que esse sistema funciona? Então, vamos entender o que vem ser energia. Por definição, a energia é propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Como assim? Vamos entender isso. Nós vimos já na aula anterior e também hoje o que é um sistema. Então você tem sistema circulatório, sistema elétrico, que nós vimos na primeira aula. Mas como é que esse sistema funciona? Para ele funcionar, ele precisa de energia. Por exemplo, vocês já viram falar em energia elétrica. O que é que a energia elétrica faz, por exemplo, nas nossas residências? Ela faz, entre outras coisas, funcionar o ventilador. O ventilador só funciona porque a energia elétrica faz com que o motor funcione e faça girar exatamente o ventilador, para que possa dar o conforto que você está querendo. A geladeira só funciona porque a energia faz o motor funcionar, fazendo esfriar a geladeira. Ou seja, sem a energia não tem como o ventilador trabalhar, não tem como a geladeira trabalhar. Então isso é a capacidade que faz com que o sistema, no caso a geladeira ou o ventilador, funcione, realize trabalho. O ser humano também é assim. Então na imagem abaixo, vocês observam situações de uma pessoa andando, de uma pessoa carregando peso, até em lazer pescando. Este momento, tudo isso gasta energia. E a energia faz o sistema humano funcionar. O sistema circulatório, o sistema respiratório, a gente só anda porque tem energia para andar. Então, a primeira coisa que você tem que entender neste momento é que energia é aquilo que faz a gente trabalhar, ou o sistema funcionar. Então, sem energia não há trabalho, sem trabalho o sistema não funciona. Até mesmo quando você está dormindo, teu coração está batendo, e ao bater ele está gastando energia. Está claro isso? Então precisamos agora levar esta energia para um sistema natural, para um sistema ecológico, ou em outras palavras, ecossistema. Nós vamos então agora entender o que é o ecossistema e como esse sistema ecológico funciona. Então vamos definir o que seria um ecossistema. Ecossistema nada mais é do que um conjunto de elementos que ocupa uma determinada área e mantém conexão entre si, formando um sistema estável. Mais uma vez aqui entra o termo elementos e também o termo conexão, ou seja, esses elementos que compõem o sistema, eles têm que estar mantendo relação entre si. É aquilo que nós já vimos, conectividade. Bom, a gente pode então trazer esses elementos agora para o sistema natural, que é exatamente o nosso ecossistema. Que são esses elementos que podem ser elementos vivos, que no caso seriam os seres vivos, representando aqui os animais, representando as plantas, os micro-organismos e elementos não vivos, como por exemplo, solo, rochas, água e ar. E entre os seres vivos e os elementos não vivos, eles têm que manter um relacionamento entre si. Basicamente, essa é a definição do ecossistema. Se pegarmos, por exemplo, uma floresta, você vai ter as plantas, você vai ter os animais que estão junto das plantas na floresta, você tem o solo da floresta, você tem a chuva, você tem a água que está na floresta, rochas, você tem vários elementos compondo a floresta. Se pegarmos um ecossistema aquático, você vai ter os organismos aquáticos,
os peixes, por exemplo, os crustáceos, você vai ter plantas aquáticas, você tem a água, você tem o sedimento, você tem o ar. Então, isso compõe elementos vivos e elementos não vivos que estão ocupando uma determinada área e mantendo uma relação entre si. O peixe mantém relação com a água, o peixe mantém relação com o ar, o peixe mantém relação com a planta aquática, o peixe mantém relação com o crustáceo mantém relação com a planta, com a água, com o sedimento, e assim todos estão mantendo relação entre si, formando um sistema equilibrado. Vamos agora pegar um exemplo de um ecossistema aquático, que poderia ser um rio, poderia ser um lago, e esse ambiente aquático, ele compõe elementos vivos, aqui representado por plantas de fundo, vocês podem observar na imagem, plantas de fundo. Também você tem um caramujo, que representa os moluscos, e você tem aqui peixes pequenos e peixes maiores. No caso aqui você tem um lambari, e você tem a garça. Observem que as setas vermelhas mostram uma relação entre eles, desde a planta, passando pelo caramujo, pelo peixe pequeno lambari, pelo peixe maior, chegando até a garça. O que é que isso está representando? Está representando de que o caramujo se alimenta da planta, que o caramujo serve de alimento para o peixe lambari, que o caramujo serve de alimento para o peixe lambari, que o lambari é alimento do peixe maior e que o peixe maior serve de alimento para a garça. E por que nós precisamos nos alimentarmos? Precisamos de alimento porque nós precisamos de energia. É na energia do alimento que a gente consegue fazer o nosso trabalho, realizar trabalho, aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, caminhar, respirar, o coração bater, o sistema circulatório funcionar. Isso também acontece com os demais seres vivos. Para que eles vivam, eles precisam funcionar o seu sistema biológico. Aí vem a pergunta, e a planta se alimenta de quê? Ora, todo mundo sabe que a planta precisa de adubo, que eu posso chamar aqui de nutrientes. Esses nutrientes a planta vai buscar na água, no solo, mas ela precisa de energia. E de onde vem essa energia que a planta precisa absorver? Nós vamos então agora acrescentar na imagem um exemplo do Sol, que está agora à direita, no alto, e esses raios solares, eles vão exatamente serem absorvidos ou captados pelas plantas. Aqui no caso você tem plantas terrestres e você tem plantas aquáticas, absorvendo essa energia do Sol, que a gente chama de energia radiante. Ao absorver essa radiação, captar essa radiação, as plantas realizam um processo chamado de fotossíntese, que junto com os elementos que ela absorveu, que eu chamei de nutrientes, que são elementos que ela precisa, ela vai fazer o que nós chamamos de constituir os seus tecidos, que são as folhas, as raízes, os caules, os frutos, e também usar uma do que ela produz. Isso é o que nós chamamos, de uma maneira bem simples, de fotossíntese. E a energia que faz realizar a fotossíntese é a energia que vem do Sol. E parte dessa energia, ela fica armazenada exatamente nesses tecidos. E esses tecidos que eu me referi, vou repetir, as raízes, o caule, as folhas, os frutos, vão servir de alimento para os outros organismos, que a gente chama de quê? De herbívoros, porque todo organismo que se alimenta de planta são chamados de herbívoros. Esses herbívoros, no caso aqui realizado pelo caramujo, vai se alimentar da planta. A energia que ficou na planta passa agora para o caramujo. O lambari não come a planta, mas come o caramujo que pegou a energia da planta. E assim a energia do Sol passa pela planta, que passa para o caramujo e assim vai seguindo até a garça. Isso é o que nós chamamos de cadeia alimentar. Vamos agora retirar o Sol e mais uma vez observar a cadeia alimentar. Ela está seguindo uma sequência, ela está em equilíbrio, correto? Mas se por acaso, por alguma razão, um poluente
ou algo aconteceu no sistema e retirou o caramujo, como está agora na figura representada, significa que a energia da planta, que está armazenada nos tecidos, ela não pode ir para o caramujo, porque o caramujo não está comendo a planta. Se o caramujo não está comendo a planta, essa planta vai crescer cada vez mais. E o lambari não vai ter o que comer. Por quê? Porque os caramujos desapareceram, conforme está na figura. Como que vai acontecer com o lambari? O lambari vai morrer de fome. Ao morrer de fome, o lambari não terá mais alimento para o peixe maior. E o peixe maior vai também morrer de fome, prejudicando o agaço. Ou seja, aquele sistema que estava em equilíbrio, ele perde o equilíbrio e aí o sistema entra em colapso. Lógico que isso é uma coisa bem simples para que a gente possa entender como funciona o ecossistema aquático. Ao longo do nosso curso, isso vai ficar mais claro. Neste momento, quero que você entenda o que é um ecossistema, partindo de um exemplo do ecossistema aquático. Um ecossistema terrestre é a mesma coisa. Você tem as plantas, você tem as gramíneas, você tem as árvores, você tem os arbustos que estão absorvendo a energia do sol, e você tem os animais que comem as plantas, e você tem outros animais, chamados de carnívoros, que comem esses animais herbívoros, e assim sucessivamente. E nós, humanos, nós comemos de tudo. A gente come plantas, como também comemos animais. Nós somos onívoros, não é verdade? Então, neste momento, eu quero que você entenda que nesse ecossistema aquático nós temos as plantas, o caramujo, os peixes, a gás, são os elementos vivos, são os elementos biológicos. E você tem a água, você tem o ar, você tem o solo, você tem o sedimento, você tem os elementos que não vivos, mas que todos estão interagindo entre si. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. A conexão está tendo, a conectividade está ocorrendo. E quando essa conexão é interrompida, o sistema entra em desequilíbrio. Bom, para que a gente possa fixar melhor o que a gente discutiu até agora, é necessário a gente fazer aqui uma pequena brincadeira e preste bem atenção nesse diagrama que está sendo apresentado para vocês. Tem aqui o termo até alimentar e as implicações sociais. Por que eu usei esse termo agora, até alimentar, e não cadeia alimentar? Porque na natureza, no ecossistema, não há um fluxo como eu mostrei no slide anterior, um comendo o outro. Na realidade, uma planta serve para vários herbívoros, um herbívoro pode servir de alimento para vários carnívoros e assim sucessivamente. Ou seja, há uma grande interação entre vários níveis, conforme mostra a figura, as setinhas aqui entre esses quadrados. O que é que nós fizemos com esse diagrama? Nós aqui colocamos esses quadrados. O que é que nós fizemos com esse diagrama? Nós aqui colocamos, supostamente, um ecossistema aquático representado por 5 plantas, planta 1, planta 2, planta 3, planta 4 e planta 5. A planta, para sobreviver, como já falamos no slide anterior, ela precisa de energia. Qual é a energia dela? A energia que vem do sol, a energia radiante, para que a planta faça o processo chamado de fotossíntese. Além da energia radiante, ela precisa absorver elementos químicos, que aqui nós chamamos de nutrientes. O que seria, no caso de uma terra, do solo, que nós chamamos de adubo para a planta. Então a planta absorve os nutrientes, absorve água, absorve CO2 e assim ela vai realizando seus processos fisiológicos. Bom, acima das plantas nós temos os animais que consomem as plantas, aqui determinado de herbívoro, chamados de herbívoro 1, herbívoro 2, herbívoro 3, herbívoro 4, herbívoro 5. Observe que a planta 1 serve para herbívoro 1 e herbívoro 2. A planta 2 serve para apenas herbívoro 3. A planta 3 para herbívoro 2 e herbívoro 3. E assim sucessivamente. Os herbívoros estão servindo para os animais chamados aqui de carnívoros. Peixe pequeno 1, peixe pequeno 2, crustáceos, que podem ser camarões,
Pode ser lagosta, pode ser caranguejo, siri, enfim. E os moluscos, que podem ser o quê? Mariscos, ostras, sururu e por aí vai. E acima desses nós temos os peixes maiores, aqui chamado de peixe 1, peixe 2, peixe 3. E acima, no topo, nós temos o quê? O ser humano, aqui representado pelo pescador. Daí o termo até alimentar e as implicações sociais, porque nós colocamos mais um elemento agora na nossa discussão, que foi o pescador. Beleza? Então, a partir daí, vamos partir do princípio de que houve algum impacto no ambiente aquático e algumas destas plantas vão desaparecer. No caso específico aqui, eu vou escolher que a única planta que vai sobreviver é a planta 3. Portanto, vamos eliminar a planta 1, vamos eliminar a planta 2, vamos eliminar a planta 4 e finalmente a planta 5, ficando apenas qual? A planta. Feito isso, o que a gente vai observar agora? Que a planta 1, ela alimenta herbívoro 1 e herbívoro 2, mas ela não vai mais alimentar o herbívoro 1, porque ela desapareceu. Se o herbívoro 1 só se alimenta da planta 1, consequentemente o herbívoro 1 vai desaparecer. O herbívoro 2 também se alimenta da planta 1, não vai se alimentar mais, mas ele tem a planta 3 que continua no ambiente. A planta 2 também desapareceu, que alimenta herbívoro 3, vai desaparecer, tiramos a setinha. Mas o herbívoro 3 se alimenta também da planta 3, ou seja, o herbívoro 2 que se alimentava da planta 3 e da planta 1, só se alimenta agora da planta 3. Herbívoro 3 se alimentava da planta 2, não se alimenta mais, e se alimentava também da planta 4, que não se alimenta mais. Ou seja, herbívoro 3 que tinha 3 opções, agora só tem uma. Então vamos agora para o herbívoro 4 e herbívoro 5. O que acontece? A planta 4 serve de alimento para o herbívoro 5. Ela desapareceu, consequentemente o herbívoro 5 também desapareceu. E a planta 5, que desapareceu, servia de alimento para o herbívoro 4. Como ela desapareceu, o herbívoro 4 vai também desaparecer, conforme mostra o esquema. Então agora ficamos apenas com herbívoro 2 e herbívoro 3. O que é que vai acontecer? O herbívoro 1 desapareceu, então ele não vai mais alimentar o peixe pequeno 2. O herbívoro 4 também desapareceu, ele não vai mais alimentar o crustáceo. O que é que vai acontecer? O crustáceo vai desaparecer, pois o crustáceo só se alimentava do herbívoro 4. Também o herbívoro 4 se alimentava o molusco, desaparece. O molusco se alimentava do herbívoro 5, que também desapareceu. Então, o molusco não tem de onde se alimentar. Consequentemente, o molusco também desapareceu. O molusco e o crustáceo alimentavam o peixe 3, mas o peixe 3 também se alimentava do peixe pequeno 2. Então, agora vai ficar só apenas com o peixe pequeno 2. O crustáceo que desapareceu, vamos tirar a seta, não vai mais servir de alimento para o pescador. O molusco, que também servia de alimento para o pescador, desapareceu. Observe então o que é que sobra. Sobra o peixe 3, que o pescador não tem interesse, e apenas o peixe 1 e o peixe 2, que serve de alimento. Entendendo que o peixe 2 antes se alimentava do crustáceo, não tem mais o crustáceo para ele se alimentar. Consequentemente, ele vai se alimentar só do peixe pequeno 1. Então, isso pode interferir o quê? Na sua quantidade de indivíduos, ou seja, na sua população. E o peixe 1 continua se alimentando do peixe pequeno 2. Então, o que aconteceu? A partir de um impacto qualquer que aconteceu no ambiente, somente a planta 3 sobreviveu. E isso foi gerando uma sequência de problemas ao longo da teia alimentar. Vindo interferir aonde? Vindo interferir no pescador, vindo interferir na pesca. Daí o termo implicações sociais. Por isso que muitas vezes, quando você vê um ambiente aquático, olha, diminuiu a quantidade de peixe. Isso pode estar relacionado porque tem muito pescador
pescando, mas também pode estar relacionado a problemas ambientais que ocorreram há muito tempo atrás, há meses, há anos, e às vezes você não consegue relacionar. Isso vai ser mais debatido à frente quando a gente for discutir a questão dos impactos. Eu gostaria apenas que vocês voltassem para o slide, que agora está sem nada, e fiquem brincando. Por exemplo, elimine a planta 1, 3, 4 e 5 e fique só com a planta 2 e faça o caminho. O que é que vai acontecer se o ambiente estivesse somente a planta 2? Quais herbívoros seriam eliminados? Quais peixes e crustáceos e moluscos seriam eliminados? Qual o efeito que isso teria em relação ao pescador? Façam esse teste, tá? Se quiserem, entre em contato comigo e descreva, ficando a planta 1, o que é que acontece? Acontece isso, isso e isso. Ficando apenas a planta 2, acontece isso, isso e isso. Ficando apenas a planta 3, foi o que nós fizemos. Ficando a planta 4, acontece isso, isso e isso. E ficando a planta 5, vai acontecer isso, isso e isso. Brinquem com isso, porque isso vai fazer você fixar. Então aqui nós temos, para encerrar nossa aula, nós temos os elementos representados pelos seres vivos, nós temos elementos não vivos representados aqui pelos nutrientes, pela água. Tá? E você tem o quê? A conectividade, a conexão entre os seres vivos, entre o ambiente. Isso é um ecossistema, é conexão, e isso é fundamental para que vocês entendam bem o nosso curso. Então aqui encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato conosco através do meu WhatsApp, através do grupo do WhatsApp do projeto. Muito obrigado e até a próxima.